A chuva caía fina lá fora, uma cortina cinzenta que embaçava o mundo além da janela, convidando a um recolhimento que Helena conhecia bem demais. O frio não vinha apenas da estação que se anunciava, mas de dentro, um arrepio que parecia ter se aninhado em seus ossos, fazendo cada movimento parecer um pouco mais pesado, um pouco mais lento. Aos 58 anos, o corpo de Helena, embora ainda forte pela lida diária, carregava o cansaço de uma jornada silenciosa. As rugas ao redor dos olhos, finas linhas que desenhavam o mapa de sorrisos esquecidos e as veias saltadas nas mãos, calosas e firmes, eram como as raízes de uma planta antiga que insistia em florescer. Um cheiro de terra molhada e café fresco, recém-passado, lutava para preencher o pequeno apartamento nos fundos da floricultura. Um refúgio que, por anos, fora também seu cárcere. Era assim que a vida se desenrolava para Helena. Uma sucessão de manhãs cinzentas, onde o som mais alto era o tilintar da colher na xícara ou o murmúrio distante da cidade que acordava sem ela. Ela sentia-se um espectro, um rascunho desbotado em um mundo de cores vibrantes. Uma mulher invisível. No ônibus lotado, os olhares deslizavam por ela sem pousar. No supermercado, as pessoas se atropelavam, sem sequer notar sua presença discreta. Era como se uma aura de nulidade a envolvesse, uma barreira impenetrável que impedia que qualquer pessoa a notasse de verdade. E de alguma forma, ela havia se acostumado com essa invisibilidade, até a abraçado como um escudo contra mais desapontamentos, contra a dor de ser vista, e ainda assim, não ser amada. Antes de continuar, deixa um like e me conta de onde você está me ouvindo. Isso ajuda demais a saber que essa história, talvez, toque também em um cantinho seu. Essa sensação de desaparecer não era novidade. Começou muito antes, talvez, na frieza do casamento com Marcelo. Ele não era um homem cruel, não da forma óbvia. Sua crueldade era a da ausência, do silêncio, da indiferença que, ano após ano, erodiu a alma de Helena como a água que goteja incessantemente sobre a pedra. Marcelo era um homem de horários, de contas, de uma rotina tão rígida quanto seu semblante. O toque, quando acontecia, era uma formalidade distante, destituída de calor, de carinho, de qualquer vestígio de intimidade. Ela se lembrava de deitar ao lado dele, noite após noite, sentindo a imensa distância que os separava, mesmo na cama compartilhada. Suas mãos, que antes ansiavam por entrelaçar-se com as dele, aprenderam a se cruzar sobre o próprio peito, em um abraço solitário. O desejo, antes uma chama viva, murchou-se, transformando-se em uma brasa esquecida, soterrada pelas cinzas da rotina. Ela se lembrava vividamente do dia em que percebeu que havia se tornado papel de parede. Estavam em um jantar com amigos e Marcelo falava sobre o trabalho, sobre o mundo, sobre qualquer coisa que não a incluía. Helena tentou intervir, oferecer um comentário, mas sua voz, antes de sair, já havia sido engolida pelo burburinho da conversa. Ninguém a ouviu. Ninguém sequer notou que ela tentara falar. Naquele momento, enquanto observava os risos e as interações, uma epifania gelada a atingiu. Ela havia deixado de ser uma pessoa para se tornar uma paisagem, um pano de fundo, uma mulher que existia apenas para preencher o espaço, mas não para ocupá-lo. Essa foi a morte silenciosa, a morte de sua própria voz, de seu desejo, de sua capacidade de se sentir viva e desejável. Depois de Marcelo veio a viuvez, que para muitos poderia significar libertação, mas para Helena apenas consolidou a parede que a cercava. Ele se foi, e com ele levou o último resquício de uma vida que ela achava que um dia teve. Os anos se seguiram, pontuados pelas estações das flores, pelos ciclos de plantar, cuidar e colher. A floricultura tornou-se seu universo, seu propósito. Ali, entre o perfume inebriante das rosas e a tenacidade dos crisântemos, ela encontrava um tipo de consolo. As plantas não a julgavam, não a ignoravam. Elas respondiam ao seu toque, ao seu cuidado, florescendo em cores e formas que ela, por vezes, sentia que a vida havia negado a si mesma. A solidão para Helena não era uma tristeza ruidosa, com lágrimas e lamentações. Era um estado de ser,
um tecido que se emaranhava em cada fibra do seu corpo, tão parte dela quanto seus cabelos grisalhos que teimavam em escapar do coque frouxo. Era a ausência do toque que mais pesava. Não apenas o toque apaixonado, mas o toque gentil de uma mão amiga no ombro, o abraço apertado de alguém que a via, o calor de uma presença que dissipasse o frio que se instalara em seu peito. As memórias de qualquer toque significativo, que não fosse meramente funcional ou formal, eram tão esparsas que pareciam pertencer a outra vida, a outra mulher. Naquele fim de tarde de outono, enquanto a chuva persistia em seu lamento lá fora, o cheiro de terra molhada se misturava ao dulçor das flores recém-chegadas. Helena estava imersa em seu mundo particular, os dedos habilidosos e experientes removendo com carinho uma folha seca de um buquê de lírios. Seus olhos, de um tom melancólico e profundo, examinavam a planta com uma concentração quase meditativa. Ela não ouviu a porta se abrir, nem o tilintar suave do sino que anunciava a chegada de um cliente. Tão acostumada estava a não ser notada que a própria presença de outra pessoa em seu pequeno santuário parecia uma anomalia. Foi o perfume, um aroma discreto de sândalo e algo mais, algo quente e acolhedor, que a fez levantar a cabeça. E ali estava ele. O homem parado à entrada, sob a luz dourada que teimava em esgueirar-se pelas vidraças molhadas, não era um cliente comum. Sua silhueta alta e imponente, a pele escura que parecia absorver e irradiar a pouca luz do ambiente, e um olhar que, diferente de todos os outros, não a ignorou. Pelo contrário, ele a observou não com curiosidade superficial, mas com uma profundidade que fez Helena sentir um leve arrepio, um despertar de algo que ela pensava ter adormecido para sempre. O mundo, por um instante, pareceu ganhar contornos mais nítidos. O cheiro das flores, a umidade do ar, o ritmo suave da chuva. Tudo parecia mais intenso, e pela primeira vez em muito tempo, Helena sentiu que não estava sozinha no seu próprio jardim. Ela sentiu que estava sendo vista, e aquele olhar tão gentil e paciente prometia desvendar não apenas as flores que ela vendia, mas também as que ainda pulsavam, silenciosas e resistentes, dentro dela. O cheiro de terra molhada e lírios ainda pairava na floricultura de Helena, um aroma denso que parecia ter absorvido a gravidade do olhar de Elias Mendes. Ele não comprara apenas um buquê. Seus olhos, de um castanho profundo e acolhedor, haviam se demorado em Helena, nas linhas finas de seu rosto, na leveza com que seus dedos marcados pelo tempo manuseavam as pétalas. Escolhera um vaso simples de orquídeas brancas, mas a breve conversa, pontuada por silêncios confortáveis, pareceu estender-se no tempo. Quando partiu, o sino da porta balançou suavemente e Helena sentiu um vácuo inesperado, como se o ar tivesse ficado rarefeito. Algo diferente pairava no ambiente, uma pequena rachadura no muro que ela havia erguido por toda uma vida. Dias se arrastaram, marcados pela rotina familiar e pelo perfume das flores que nasciam e morriam. A chuva fina cedeu lugar a um sol preguiçoso de outono, que espalhava uma luz dourada pelas ruas de paralelepípedos. Helena tentava ignorar a sensação de que algo havia mudado, uma pequena fissura em seu muro de invisibilidade. Mas o olhar de Elias, com sua inesperada profundidade, havia plantado uma semente de inquietação em seu coração. Foi na terça-feira seguinte que ele reapareceu. Não para comprar flores, mas com uma pequena sacola de papel nas mãos. Helena estava curvada sobre um canteiro de margaridas, seus cabelos grisalhos escapando do coque frouxo, os óculos de leitura na ponta do nariz. O cheiro cítrico de pinho-sol usado para limpeza se misturava ao dulçor das rosas recém-chegadas. Ela ergueu a cabeça ao ouvir o sino, seu coração dando um sobressalto que a fez sentir-se estranhamente exposta. Elias sorriu, um sorriso cálido que chegava aos olhos, dissipando um pouco do frio que ela trazia dentro de si. Doutora Helena, que surpresa, ela murmurou, a voz um pouco mais rouca do que o habitual, as palavras saindo com a rigidez de algo enferrujado. Por favor, Helena, me chame de Elias, ele corrigiu, a voz suave e firme, mas sem um pingo de autoritarismo. Na verdade, eu vim trazer isso.
Acabei percebendo que você deixou na bancada da floricultura. Não queria que perdesse. Ele estendeu a sacola e dentro, Helena viu um pequeno broche de prata, um presente de sua avó, que ela usava para prender os lenços que a protegiam do frio nas manhãs de inverno. Havia dias que sentia a falta dele, mas a rotina e o cansaço a impediam de procurar, de se dar o trabalho. Ah, meu Deus, eu nem havia notado que o perdi. Muito obrigada, Elias. Não precisava se incomodar. Ela sentiu um rubor subir-lhe ao rosto, uma sensação de vergonha e gratidão há muito esquecida, como se fosse uma criança repreendida por desleixo, mas agraciada com um cuidado inesperado. Não foi incômodo algum. Pelo contrário, foi uma desculpa para vir vê-la novamente. Suas flores, elas me trazem paz. E o seu cuidado com elas é algo que não se vê todo dia. O olhar dele não era de flerte óbvio, mas de um reconhecimento profundo. Um olhar que parecia ver além do avental manchado de terra, além das mãos cansadas, além dos cabelos grisalpos que ela achava que a tornavam invisível. Helena sentiu um nó na garganta. Cuidar. Essa era a essência de sua vida, a melodia constante que tocava em seu peito. Desde cedo, ainda menina, cuidava do irmão mais novo, da casa, dos pais doentes, depois do marido, Marcelo, um homem que, apesar de nunca ter pedido, absorvia sua energia com uma passividade fria, como um poço seco. Ela cuidava das flores, sim, com uma devoção que beirava a religião, mas nunca, jamais, alguém havia notado seu próprio cuidado, seu próprio cansaço, sua própria necessidade de ser cuidada. Aquele broche que ele fizera questão de devolver era um pequeno gesto, mas a delicadeza com que ele o trouxe e suas palavras foram como uma gota de orvalho em um deserto. Eu sempre gostei de cuidar. Das coisas, das pessoas, ela conseguiu dizer. A voz um sussurro quase inaudível, revelando mais do que pretendia. E quem cuida de você, Helena? A pergunta de Elias foi direta, mas não invasiva. Apenas curiosa, gentil, como um farol que ilumina um canto escuro. Ela recuou como se a pergunta fosse um raio, um ataque pessoal. Ninguém cuidava dela. Era uma verdade tão óbvia que doía pronunciá-la. Seu corpo se enrijeceu. Eu dou um jeito. Estou acostumada. A voz dela, antes um sussurro, agora carregava uma defesa que beirava a aspereza. Um muro silencioso que se erguia de novo. Elias acenou lentamente, sem insistir. Ele observou as prateleiras cheias de vasos, o verde vibrante contrastando com o cinza do cimento. O cheiro das flores, a umidade do ar, tudo se misturava à aura de quietude de Helena. Gostaria de tomar um café? Lá fora, na padaria da esquina. O cheiro de pão fresco é tentador e a chuva já parou. Ele apontou para a rua, onde o sol começava a desenhar sombras longas e finas, dourando o asfalto molhado. Helena hesitou. A ideia de sair com um homem para um café, algo que ela não fazia desde a juventude, parecia irreal, como um sonho que se desfaz ao toque. Sua mente, treinada em autonegação, imediatamente buscou desculpas, a armadura da invisibilidade se fechando. Ah, Elias, não posso. Tenho tanta coisa para fazer aqui. As flores, e já estou de saída para casa. As palavras saíram apressadas, uma barreira que ela erguia automaticamente. E não sou mais de sair para tomar café. Isso é para gente mais jovem. A última frase, uma autodepreciação dolorosa, quebrou-se no ar, carregada de uma melancolia que ela não conseguiu esconder. Ela se sentia como as flores mais velhas, bonitas em sua maturidade, mas já com pétalas começando a murchar, prontas para serem descartadas. O sorriso de Elias não vacilou. Ele se aproximou um passo, a distância entre eles diminuindo, mas sem invadir seu espaço. Helena, eu sei que você tem uma rotina, e eu respeito isso. Mas o que você quer dizer com não é para gente como você? Por acaso o café tem prazo de validade para quem aprecia um bom aroma, uma boa companhia? Ele falava com uma leveza que desarmava, sua voz baixa e cheia de uma calma que a envolvia. E eu não vejo gente mais jovem. Eu vejo você, Helena, uma mulher dedicada, com um brilho nos olhos que às vezes tenta esconder, mas que está lá. E que talvez,
Mereça um momento para si, para desfrutar de um café quente e uma conversa agradável. Ele a viu. A frase ecoou no peito de Helena como um sino há muito silenciado, uma melodia esquecida. Ele não a via como a sombra, a invisível, a velha. Ele a via, e de uma forma que ninguém, nem mesmo Marcelo em seus melhores momentos, jamais a vira. Uma onda de calor subiu-lhe ao rosto, misturando-se com a vergonha e, surpreendentemente, um fio tênue de curiosidade e esperança. Era uma sensação tão nova, tão deslumbrante e assustadora. Não sei, Elias. Faz tanto tempo que não faço nada assim. Ela gesticulou com as mãos sujas de terra, as unhas curtas e quebradiças, como se quisesse mostrar as evidências de sua vida simples e desinteressante. E qual o problema em começar de novo? Ou quem sabe apenas começar? Ele se inclinou ligeiramente, seus olhos fixos nos dela, sem pressão, apenas com uma oferta genuína que beirava um convite para respirar. Deixa eu te levar. É só um café, Helena, mas talvez seja um café com algo a mais. Ainda assim, a relutância era quase um instinto de sobrevivência. Ela estava acostumada a se esconder, a ser a cuidadora, não a cuidada. A ideia de alguém se preocupar com seu bem-estar, com seu prazer, era alienígena, quase uma afronta ao seu modo de vida. Não, Elias, sério. Não precisa se incomodar. Eu estou bem. Ela tentava se convencer com as próprias palavras, mas a verdade era que não estava. O vazio se acentuava com a gentileza dele, tornando-o mais palpável, mais insuportável. Elias deu um passo para trás, compreendendo o muro que ela havia erguido, sentindo a dureza da barreira, mas ele não desistiu. Ele não parecia um homem que desistia fácil. Tudo bem, eu entendo, mas se mudar de ideia, estarei lá na padaria por mais uns 15 minutos. De qualquer forma, gostaria de levar um buquê de margaridas frescas. São lindas, como o seu sorriso. Ele apontou para as margaridas que ela acabara de arrumar, um gesto que fez o rubor de Helena aprofundar-se. As margaridas eram simples, mas radiantes. O sorriso dela? Ele era um fantasma, há muito enterrado sob as camadas de melancolia. Helena, quase por reflexo, escolheu as margaridas mais viçosas, as pétalas brancas macias, o miolo amarelo dourado. Ela as embrulhou com papel pardo e um laço de ráfia, seus movimentos precisos e habituais, mas suas mãos tremiam levemente. Elias pagou, observando-a em silêncio, a paciência emanando dele como um perfume amadeirado. Obrigada, Elias, ela disse, entregando-lhe o buquê. Seus dedos roçaram os dele por um instante e uma faísca tênue correu por sua pele, um arrepio que não era de frio, mas de um calor distante há quanto tempo? Décadas. Eu que agradeço, Helena, pelo broche, pelas flores e pela sua companhia, mesmo que breve. Ele sorriu novamente, um sorriso que continha uma promessa. Espero vê-la em breve, talvez para um café. Elias se virou, o buquê de margaridas em suas mãos fortes, e saiu da floricultura, o sino tilintando suavemente em seu encalço, o som se misturando ao burburinho da rua que se reanimava com o fim da chuva. Helena ficou parada, as mãos ainda estendidas no ar onde o toque havia acontecido, o cheiro de sândalo e esperança preenchendo o espaço que ele deixara. Ela observou pela janela embaçada, ele atravessar a rua, as margaridas balançando suavemente em suas mãos. Ainda estava ali, 10 minutos depois, quando a última ponta de sol se escondeu atrás dos prédios, e as luzes da padaria acenderam convidativas, pintando um quadro de aconchego na noite que caía. Ela podia imaginar Elias lá dentro, talvez em uma mesa próxima à janela, com uma xícara de café fumegante. Um impulso, um fio de coragem quase esquecido, puxou-a. Mas o hábito de recuar, a voz interna da insegurança que gritava: "Você não pertence, você não merece, você não é o tipo", era mais forte, mais antiga, mais enraizada. Ela respirou fundo, o ar frio arranhando sua garganta. Não podia. Não era para ela. O cansaço de uma vida de negação pesava em seus ombros. Com os ombros curvados, ela seguiu em direção ao seu pequeno apartamento nos fundos. Mas a imagem de Elias, o calor em seu olhar,
A gentileza de suas palavras e o gesto do broche ficariam gravados. Pela primeira vez em muito tempo, Helena percebeu que a parede da invisibilidade que a protegia agora começava a parecer mais um fardo, uma cela apertada. E em algum lugar, no fundo de seu peito, um desejo adormecido começou a murmurar, muito baixo, mas audível. Um desejo de ser vista, de ser cuidada, de ser sentida. E o Dr. Elias Mendes parecia ser o único que tinha o mapa para aquele jardim secreto. Aquele café não tomado pairava no ar. Um convite aberto para um mundo que ela não sabia se ainda estava pronta para habitar. Ela se sentiu mais visível e, estranhamente, mais sozinha por causa disso. A melancolia de um passado que a sufocara começava a se misturar com a pontada aguda de uma esperança recém-nascida, e isso, por si só, era um fardo novo e assustador, mas que trazia consigo um calor inesperado. Os dias se seguiram ao encontro com Elias, carregados de uma estranha e nova melancolia. A ausência dele não era o vazio habitual, mas um eco do que poderia ser. O cheiro de café, o burburinho da padaria, tudo ganhava uma nova cor na mente de Helena, um convite que ela havia recusado por medo. O broche de prata, cuidadosamente guardado, parecia queimar em seu peito, um lembrete silencioso de um cuidado que a desorganizava. A floricultura, seu santuário de rotina, parecia de repente menos aconchegante, mais confinada. Helena sentia um fio de inquietação tecer-se em sua alma, um murmúrio quase inaudível de "e se?". Ela tentava abafar essa voz com o trabalho, enterrando-se na terra, no perfume das flores, nas tarefas repetitivas que, por anos, haviam sido sua âncora. Foi Ricardo, seu filho único, quem rompeu o silêncio dessa nova perturbação. Ricardo era um homem de família, correto, mas prático e, por vezes, um pouco rígido demais, espelho de um pai que o educara com a régua da sobriedade. Ele vinha à floricultura uma vez por semana para ajudar com a contabilidade e para ter certeza de que a mãe estava bem. Naquela tarde de sábado, Ricardo notou algo diferente. Talvez fosse a distração de Helena, que misturou uma encomenda de rosas amarelas com brancas. Ou talvez o brilho, quase imperceptível, que teimava em ressurgir nos olhos outrora opacos de sua mãe. O cheiro de adubo misturava-se ao perfume do gel de cabelo que Ricardo usava. Um contraste entre a vida natural e a artificialidade da cidade. "Mãe, a senhora está um pouco aérea hoje", Ricardo comentou, franzindo a testa enquanto revisava as contas em uma caderneta. "Aconteceu alguma coisa? Está doente? Precisa de um médico?" O tom era de preocupação, mas também de uma leve impaciência. Helena hesitou. Poderia ela compartilhar o turbilhão que Elias havia despertado? A ideia de ser vista de novo, de ser desejada, era tão estranha para ela que a trazia um rubor de vergonha. "Não, meu filho, só estou um pouco cansada. A idade sabe como é." Ricardo não se convenceu. Ele largou a caderneta e seus olhos, que sempre pareceram ver apenas números e problemas práticos, fixaram-se nela com uma intensidade rara. "Mãe, a senhora não está me escondendo nada, está? Ouvi dizer que um médico, é bem conhecido aqui na região, tem vindo à floricultura. Elias Mendes, o senhor das orquídeas." O nome pronunciado por Ricardo soou como uma denúncia. O coração de Helena deu um salto. Ela sentiu as rugas ao redor dos olhos se aprofundarem, a pele do rosto esquentar. Ele apenas é um cliente, Ricardo. Gosta de flores. O que tem de mais nisso?" Sua voz saiu mais defensiva do que ela pretendia. Ricardo suspirou, um som pesado de desaprovação. "Mãe, a senhora é uma mulher íntegra, sempre foi, mas um homem desses, renomado, rico, o que ele viria procurar com a senhora? Nessas alturas da vida, mãe, a senhora precisa ter cuidado. Pessoas como ele podem ter segundas intenções. Dinheiro, sabe como é." Ele se aproximou, a voz abaixando-se para um tom de confidência que para Helena soou mais como uma advertência. "E com todo o respeito, mãe, a senhora já não é uma menina. Não queira passar por ridículo. O que as pessoas vão dizer?" As palavras de Ricardo a atingiram como pedras. Ridículo. Essa era a palavra que a assombrava.
a imagem de si mesma, com suas rugas, seus cabelos grisalhos, seu corpo marcado pelo tempo, tentando um romance aos 58 anos, era em sua própria mente uma anomalia, um erro. A dor silenciosa que ela carregava há anos, a sensação de invisibilidade, foi validada pela voz de seu filho. O muro, que Elias havia rachado com sua gentileza, começou a se solidificar novamente, mais alto e mais impenetrável. Ela sentiu a vergonha e a autodepreciação subindo por sua garganta, um sabor amargo e conhecido. Naquela mesma semana, Helena se arrastou até a casa de sua amiga de longa data, Dona Celeste. Celeste, uma vizinha mais velha, de 72 anos, tinha olhos vivos e um sorriso que desdenhava do tempo. Ela era a única pessoa para quem Helena ousava revelar os sussurros de sua alma, a única que havia além do papel de florista ou mãe. O cheiro de bolo de fubá com erva doce pairava na casa de Celeste, um aroma de conforto e histórias. Helena despejou seu coração, as palavras saindo atropeladas, entremeadas com as críticas de Ricardo e a dúvida que a corroía. Ele me convidou para um café, Celeste, e eu não fui. Meu filho acha que é ridículo. E, sinceramente, eu também me sinto ridícula. Quem vai querer uma mulher como eu nessa idade? Com todas essas marcas do tempo, ela gesticulava para si mesma, como se as rugas fossem provas de sua inadequação. Dona Celeste a ouviu em silêncio, tecendo um crochê, seus olhos gentis e sábios fixos em Helena. Quando ela terminou, Celeste pousou o crochê, pegou as mãos marcadas de Helena e a segurou com firmeza. Helena, minha filha, escuta bem o que vou te dizer. Você passou a vida inteira plantando, cuidando, colhendo para os outros, para o seu marido, que nunca soube o que tinha, para o seu filho, que te ama do jeito dele, mas que te vê através dos olhos do mundo, não com o coração. Os olhos de Celeste brilharam com uma paixão contida. A vida é um sopro, Helena. Eu já vivi muito, e te digo, o que os outros pensam é o último dos seus problemas. Ridículo é se privar da alegria, do carinho, do toque, por medo do julgamento alheio. Você acha que o tempo te desfez? Pelo amor de Deus! Essas rugas são mapas de uma vida vivida, de batalhas silenciosas vencidas. Esses cabelos grisalhos são a coroa da sua sabedoria. E quem vê o seu corpo, vê a história de uma mulher forte, que gerou vida, que trabalhou, que amou, mesmo que sem ser retribuída. O Dr. Elias, pelo que você me conta, ele te vê, Helena. Ele não vê uma idade, ele vê uma mulher inteira. As palavras de Celeste foram como um bálsamo, mas também como um choque. Uma verdade dura, mas necessária. Vai viver, menina, se ele te convidou, se ele te enxerga, se ele te oferece um pouco de sol nesse seu outono, por que você vai fechar a janela? Vá tomar esse café. Vá sentir de novo que você ainda está viva, que você ainda merece ser amada. O que seu filho vai dizer? Que ele aprenda a te ver como uma mulher, não apenas como uma mãe que existe para a rotina dele. A sabedoria de Celeste ressoou em Helena como um sino. Ela saiu da casa da amiga com uma leveza que não sentia há anos, um sopro de coragem que começava a acender uma chama em seu peito. Na segunda-feira seguinte, quando Ricardo veio novamente com suas contas e seus olhares de censura velada, Helena o esperava. O cheiro de terra molhada e lírios frescos parecia mais forte na floricultura, quase desafiador. Mãe, pensei mais sobre o que conversamos. A senhora precisa ter juízo. Não quero que se machuque. Ricardo começou, o tom novamente de advertência disfarçada de preocupação. Helena respirou fundo. Os olhos antes opacos agora carregavam um brilho diferente, uma chama recém-acesa. Ela pousou as mãos na bancada de madeira firmemente, como se estivesse se enraizando no chão. Ricardo, eu te amo, meu filho. Você e seu pai sempre foram meu mundo, minha prioridade. Eu passei a vida inteira vivendo para vocês, cuidando da casa, cuidando de você, cuidando de cada pequena coisa que lhes desse conforto e segurança. Sua voz era calma, mas firme, uma melodia que Ricardo raramente ouvira. Agora, se há uma chance, uma pequena chance de eu viver para mim, de eu sentir algo de novo, algo que me faça sentir viva e desejada de uma forma que eu nunca senti,
Eu vou tentar. Não me diga o que é ridículo, Ricardo. Ridículo seria morrer sem ter tentado sentir que eu ainda existo. Ridículo seria eu virar pó sem ter conhecido a alegria de um toque sincero, de um olhar que me enxergue por inteiro. Isso é sobre mim. E pela primeira vez na vida, eu vou escolher a mim mesma. Ricardo ficou em choque. Nunca vira a mãe daquela forma. As palavras dela, proferidas com uma quietude tão poderosa, o atingiram como um murro no estômago. Ele tentou argumentar, mas a determinação nos olhos de Helena era inabalável. Ele saiu, atordoado, o cheiro das flores seguindo-o como o perfume de uma revolução silenciosa. Ainda na floricultura, o sino da porta tilintou e, para sua surpresa, era Elias. Ele não trazia flores para comprar, mas um buquê de dálias para ela, vibrantes e cheias de vida. Helena, vim ver se o café ainda está de pé. Ele sorriu, um sorriso que iluminou o ambiente. O coração de Helena disparou, mas desta vez não era de medo, mas de uma emoção há muito esquecida. Está, Elias, está mais do que de pé. O café daquele dia se transformou em jantares. Jantares em longas conversas sob o céu estrelado do outono. E as conversas em uma intimidade que Helena jamais pensou ser possível. Elias era tudo o que Marcelo não fora. Paciente, ouvinte, atento aos pequenos detalhes, capaz de ver a beleza nas imperfeições. Ele a tocava, mas não com a formalidade distante do passado, e sim com uma ternura que a desarmava, um carinho que penetrava sua alma. A primeira noite de intimidade entre eles foi como a redescoberta de um mundo esquecido. A atmosfera no apartamento de Elias era suave, iluminada por velas, com um cheiro discreto de sândalo e jasmim. A música era lenta e envolvente, como um abraço. Helena estava nervosa, seu corpo enrijecido pela apreensão e pela vergonha. Suas mãos tremiam enquanto Elias se aproximava. O medo de ser vista nua, com todas as marcas do tempo em sua pele, as rugas, as pequenas manchas, a pele menos firme dos braços e do ventre que um dia gerara vida, era quase insuportável. Ela sentia-se exposta, vulnerável, como uma flor que se abre pela primeira vez após um inverno rigoroso, receosa de ser pisoteada. Elias se ajoelhou à sua frente, seus olhos fixos nos dela, sem um pingo de julgamento, apenas adoração. Ele acariciou seu rosto, seus dedos quentes e firmes. Helena, você é linda. Cada linha, cada marca em você conta uma história de força, de vida. Eu vejo a mulher que você é, a mulher que você sempre foi, e é a mais bela que já vi. As palavras dele foram um bálsamo, enquanto ele a despia lentamente, com a reverência de quem desvela uma obra de arte. Helena sentiu as barreiras caírem. O toque de suas mãos, que se demoravam em cada contorno, em cada imperfeição que ela tentava esconder, era de uma suavidade que a fazia querer chorar. Lágrimas de alívio escorriam por suas têmporas. Quando ele beijou sua pele, a sensação de vergonha começou a ceder lugar a um calor nunca antes experimentado. Ele a deitou suavemente na cama, e ali, sob a luz difusa, Helena sentiu que não era apenas seu corpo que estava sendo tocado, mas sua alma. A intimidade com Elias não era apressada, não era exigente. Era um diálogo silencioso de peles, de suspiros, de descobertas. Ele beijava suas mãos calosas, o pescoço onde as rugas se aninhavam, seus seios, que não eram mais tão firmes, mas que ele beijava como se fossem a coisa mais preciosa do mundo. Helena sentiu cada fibra de seu corpo despertar, como uma orquestra que retoma a melodia após décadas de silêncio. Ela murmurou, quase inaudível, entre suspiros de assombro e prazer: "Ninguém me toca há anos." A frase, carregada de toda a solidão e invisibilidade de uma vida, mal saiu de seus lábios, e Elias, como se tivesse ouvido o sussurro de sua alma, parou. Ele a olhou com uma ternura que partiu o coração dela e o remendou ao mesmo tempo. Ele não falou. Apenas sussurrou com seus dedos, com seus lábios, com seu corpo inteiro: "Deixa eu te sentir." E ele a sentiu, com uma profundidade que ia além da pele. Cada toque dele era uma reafirmação de que ela era desejada, que era viva, que era real.
Ele a beijou com uma paixão contida que parecia derreter o gelo que a envolvera por tanto tempo. Em seus braços, sob seus toques que eram ao mesmo tempo firmes e infinitamente gentis, Helena descobriu que seu corpo ainda respondia, que ainda era capaz de prazer, que ainda era digno de amor. Não era apenas sexo, era uma cura. Uma redescoberta de que o templo que ela achava ter sido abandonado estava sendo adorado. Ela fechou os olhos, permitindo que as sensações a invadissem. As lágrimas de gratidão e de uma alegria quase dolorosa rolassem por seu rosto. Naquele instante, Helena não era mais invisível. Ela era tudo. Ela era amada. E, finalmente, ela estava em casa. No calor daquele abraço, no toque que a redefinia, ela soube que havia feito a escolha certa. O sol da manhã esgueirava-se pelas frestas das cortinas pesadas, pintando o quarto de Elias com tons dourados e mornos. Helena acordou nos braços dele, um peso confortável e seguro que ela não sentia há décadas. O cheiro de café fresco, que Elias preparava com um ritual silencioso, misturava-se ao aroma da pele dele, um sândalo suave que parecia ter impregnado a si mesma. Não era apenas o corpo que doía de um prazer renovado, mas a alma que se sentia estranhamente leve, como se um fardo de anos houvesse sido finalmente depositado. As rugas em seu rosto, outrora motivo de vergonha, agora pareciam contar uma história de superação, de uma beleza que resistiu ao tempo e à dor. Helena virou-se, aninhando-se ainda mais no peito de Elias. Ele dormia profundamente, um braço forte e protetor envolvendo-a. Ela observou seu rosto, a pele escura e reluzente sob a luz suave, a serenidade em seus traços. Era um rosto que a via, que a amava, que a desejava sem ressalvas. A memória da noite anterior, dos toques gentis, das palavras sussurradas, do desvelar lento de um corpo que ela pensava esquecido, subiu-lhe à mente como uma melodia há muito silenciada. Ela havia murmurado: "Ninguém me toca há anos", e a resposta dele, sem palavras, mas com a entrega total de sua presença e desejo, havia sido um bálsamo para feridas que ela nem sabia que ainda sangravam. Levantou-se antes de Elias com a delicadeza de quem não quer quebrar um encanto. Ao se olhar no espelho, não viu a mulher invisível que a assombrara por tanto tempo. Viu as marcas do tempo, sim, as linhas finas ao redor dos olhos, o cabelo grisalho que caía suavemente sobre os ombros. Mas viu também um brilho novo no olhar, uma pele corada, e os lábios, que ele havia beijado com tanta reverência, pareciam mais cheios, mais vivos. Era um corpo de 58 anos, que contava uma história de vida e trabalho, mas que agora era visto, desejado e, acima de tudo, sentido. A dor silenciosa de ser invisível havia começado a se dissipar, substituída por um calor, uma plenitude, que a fazia sentir que, finalmente, estava florescendo. O desjejum na varanda de Elias, com o sol aquecendo a pele e o cheiro de café fresco no ar, foi um ritual de intimidade e descoberta. Ele a observava com uma atenção que ela nunca havia experimentado, como se cada gesto seu fosse a coisa mais fascinante do mundo. Conversaram sobre tudo e sobre nada, sobre a vida, sobre sonhos, sobre o passado. Elias era um porto seguro, um ouvinte paciente, e ela se viu compartilhando fragmentos de sua vida que guardava às 7 chaves. As mágoas do casamento frio, o peso da viuvez, a solidão disfarçada de sobrevivência. Ele a ouvia sem julgamento, apenas com uma compreensão profunda. Os dias se transformaram em semanas, e a floricultura de Helena, que antes era apenas um refúgio, agora se tornara um ponto de encontro. Elias vinha visitá-la trazendo um almoço que ele mesmo preparava, ou simplesmente para vê-la. Ele a observava enquanto ela cuidava das flores, e o olhar dele era como uma carícia, uma reafirmação constante de sua visibilidade e valor. Mas o mundo lá fora não parara. Ricardo, seu filho, não se conformava com a revolução da mãe. As palavras dele ecoavam na mente de Helena, embora agora com menos força. Ridículo, segundas intenções, dinheiro. Ele ligava mais vezes, suas perguntas carregadas de uma preocupação velada que soava mais como controle. "Mãe,
A senhora tem certeza do que está fazendo? Ricardo questionou em uma ligação, a voz cheia de desaprovação. Esse homem, ele é rico, e a senhora nunca foi de ter essas aventuras. As pessoas estão comentando. Aquele seu vizinho da padaria, o seu Manuel, perguntou se a senhora estava diferente. O que é diferente, mãe? Esse homem está te usando? Helena respirou fundo. O cheiro de orquídeas preenchendo o ar da floricultura. Antes, essas palavras a teriam feito recuar, a teriam enterrado novamente na invisibilidade. Mas o toque de Elias, seu olhar, sua forma de amá-la, haviam reescrito a narrativa de seu corpo e sua alma. Ricardo, eu entendo sua preocupação. Ela começou, a voz calma e firme, como a raiz de uma árvore antiga. Mas você precisa entender uma coisa. Eu vivi uma vida inteira para os outros. Para seu pai, para você. Abri mão de tantos sonhos, de tantos desejos, porque achei que era o certo, o que uma boa esposa e mãe deveria fazer. E eu não me arrependo de ter cuidado de você. Mas agora é a minha vez. Helena se lembrava da noite em que havia dito as mesmas palavras, mas agora elas tinham mais peso, mais verdade. Eu tenho 58 anos, Ricardo, e pela primeira vez na vida, eu estou me sentindo vista, desejada, viva de verdade. Elias não quer meu dinheiro, nem me usa. Ele me enxerga. Ele me ama por quem eu sou, com todas as minhas rugas, com toda a minha história. E se o seu Manuel da padaria ou qualquer outra pessoa está comentando, que comentem. A vida é curta demais para se preocupar com o que os outros pensam, quando a gente, finalmente, encontra um pedacinho de felicidade. Eu não sou ridícula, Ricardo. Eu sou uma mulher que está aprendendo a florescer de novo. Houve um silêncio do outro lado da linha, pesado e incrédulo. Ricardo tentou argumentar novamente, mas Helena não permitiu. Eu vou desligar agora, meu filho. Tenho uma vida para viver, e ela está apenas começando. Ela desligou o telefone, sentindo as mãos tremerem levemente, mas desta vez não de medo, mas de uma sensação de poder e autoafirmação. A floricultura parecia respirar com ela, os aromas doces das flores celebrando sua coragem. Dona Celeste, sua amiga sábia, foi seu porto seguro. Eu sabia, menina. Eu sabia que você tinha essa força adormecida. Celeste disse, sorrindo com os olhos, o cheiro de bolo de milho quente pairando no ar. É preciso coragem para se permitir ser feliz quando a vida te ensinou a ser invisível. Mas você conseguiu. Você não apenas aceitou o amor que ele te oferece, mas você se permitiu a ele. E isso é o mais importante. Os encontros com Elias se aprofundaram em uma comunhão de almas e corpos. Cada toque dele era uma continuidade daquela primeira noite de cura. As carícias não eram apenas físicas, eram conversas silenciosas que desfaziam os nós de anos de negligência. Ele beijava suas mãos calosas, seus joelhos que por vezes doíam, o pescoço onde as rugas se aninhavam. Helena descobriu prazer em seu próprio corpo, não apenas em ser tocada, mas em tocar, em desejar, em se entregar a uma paixão que ela acreditava ter morrido há muito tempo. Em uma tarde chuvosa, quando o cheiro de terra molhada e orvalho invadia o apartamento de Elias, eles estavam abraçados na cama, sob o edredom macio. As nuvens cinzentas pintavam o céu com tons melancólicos, mas o quarto era um refúgio de calor e luz. Ele traçava com os dedos as linhas finas em sua nuca, o calor de sua pele contra a dela. Você sabe, Helena, Elias sussurrou, a voz profunda e calma. Quando você me disse que ninguém te tocava há anos, eu senti uma dor imensa por você e um desejo ainda maior de te mostrar que você é digna de todo o toque, de todo o carinho do mundo. Helena o abraçou mais apertado, sentindo-se a mulher mais afortunada do mundo. Eu achava que estava quebrada, Elias, que meu corpo estava velho demais, que eu era invisível demais para ser desejada de novo. Você me mostrou que eu estava errada. Você me mostrou que eu ainda estou viva. As lágrimas antes de tristeza silenciosa, agora eram de uma gratidão profunda, escorrendo suavemente pelo rosto e molhando o ombro dele. Elias a virou para si, seus olhos nos dela, cheios de uma ternura infinita.
Nunca mais duvide disso, Helena. Você é a mulher mais vibrante que eu conheço. E eu te sinto em cada parte de mim. Deixa eu te sentir para sempre. Ele a beijou suavemente, um beijo que carregava a promessa de um futuro, de uma cura contínua, de um amor que havia chegado tarde, mas que florescia com a força de quem desafiou o tempo. Naquela noite, e em todas as que se seguiram, a intimidade entre eles não era apenas o ato físico, mas uma fusão de almas que se reconheciam. Elias beijava cada ruga, cada imperfeição, cada centímetro de pele, transformando o que ela via como falhas em mapas de uma vida rica e plena. Helena, em seus braços, não se sentia apenas amada, mas adorada. A vergonha de seu corpo se desfez, substituída por um alívio e uma exaltação que eram a própria essência da cura. Ela sentia cada fibra de seu ser vibrar com uma energia que ela pensou ter sido exaurida. As mãos de Elias em sua pele eram a prova de que ela era real, era tangível, era amada. E no calor daquele abraço, no cheiro de sua pele, ela finalmente encontrava seu lugar no mundo, não como um fantasma, mas como uma mulher que finalmente havia voltado a ser vista e a ser sentida. O outono se aprofundava, e com ele a vida de Helena ganhava novas cores, mais quentes e vibrantes. O cinzento que por tanto tempo a envolvera cedia lugar aos tons dourados e avermelhados da estação, refletindo a transformação que florescia em seu peito. O relacionamento com Elias não era uma paixão impetuosa da juventude, mas um rio profundo e sereno, que nutria sua alma com uma constância que ela nunca soubera que precisava. Cada manhã, o cheiro de café fresco no apartamento de Elias, misturado ao sândalo da pele dele e ao leve aroma de jasmim dos sabonetes que ela passara a usar, era um convite para a vida. Ele a acordava com beijos gentis nos cabelos grisalhos, nas rugas ao redor dos olhos que agora ela via com menos escrutínio e mais carinho. A dor silenciosa da invisibilidade que a corroera por décadas finalmente começava a se dissipar, como a neblina matinal sob o sol. Helena se sentia vista, não apenas por Elias, mas por si mesma. A floricultura, seu antigo santuário e fardo, também se transformou. Não era um emprego ruim, mas uma rotina que a absorvia por completo, deixando pouco espaço para si. Agora, com o apoio de Elias, ela contratou uma jovem para ajudar com as entregas e a manutenção diária, liberando algumas horas para explorar novos horizontes. E o que era esse novo horizonte? A pintura. Helena sempre tivera um olhar apurado para as cores e formas da natureza, uma sensibilidade que se perdia entre a terra e as pétalas. Elias, percebendo esse talento latente, presenteou-a com um kit de tintas a óleo, telas em branco e um cavalete. No início, ela hesitou, sentindo-se velha demais para começar algo novo. A voz da insegurança, ainda um sussurro ocasional em sua mente. Mas Elias, com sua paciência infinita, a incentivou. Helena, a beleza da sua alma está em cada flor que você cultiva. Agora, deixe-a transbordar para a tela. Suas mãos não estão apenas marcadas pelo tempo, estão marcadas pela sensibilidade. Elas têm histórias para contar. O cheiro de terebintina e óleo, inicialmente estranho, tornou-se um aroma reconfortante. Em seu pequeno ateliê improvisado nos fundos da floricultura, sob a luz suave que entrava pela janela, Helena começou a pintar. As primeiras telas eram tímidas, retratos de suas flores mais amadas. Uma orquídea roxa, um buquê de lírios brancos, a exuberância de um girassol. Mas logo suas pinturas ganharam vida, traduzindo não apenas a beleza das flores, mas a emoção que elas evocavam. Os tons melancólicos do outono, as cores vibrantes da primavera, a solidão de uma única pétala caída. Era um novo tipo de linguagem, uma forma de expressão que ela nunca soube que possuía. Ela sentia que em cada pincelada estava pintando a si mesma de volta à existência. A transformação de Helena não passou despercebida. Seu rosto, antes marcado por uma resignação silenciosa, agora exibia um sorriso mais frequente, mais leve. As costas, antes levemente curvadas pelo peso da rotina, estavam mais eretas.
Seus cabelos grisalhos, que antes ela tentava esconder em coques apertados, agora caíam em ondas suaves, emoldurando um rosto que irradiava uma nova vitalidade. Ela estava florescendo de uma forma que ia além de suas próprias flores. O relacionamento com Elias se aprofundava a cada dia. Eles compartilhavam refeições, longas caminhadas no parque onde o cheiro das folhas secas pairava no ar e noites de conversas infinitas onde ele beijava suas mãos, seus ombros, seus lábios, com uma ternura que a fazia sentir que cada célula de seu corpo estava sendo despertada. A intimidade física era uma extensão dessa cura emocional. Um diálogo de corpos que se adoravam, se aceitavam e se nutriam. Cada toque era um lembrete de que ela não era apenas vista, mas sentida, desejada, amada. Então veio o momento de conhecer a família de Elias. Ele tinha 2 filhos adultos, Daniel e Sofia, e uma mãe, Dona Eunice, que vivia em uma casa charmosa e antiga, onde o cheiro de bolo de laranja era uma constante. Helena sentiu o medo, um arrepio familiar da invisibilidade e do julgamento alheio. A voz de Ricardo, que ridículo, ainda tentava sabotar sua confiança. Ela era uma florista, com mãos marcadas pela terra, um passado simples, quase apagado. Elias era um cirurgião renomado, com uma família de prestígio. O primeiro encontro aconteceu em um almoço de domingo, na casa de Dona Eunice. O cheiro de temperos caseiros pairava no ar, misturado ao aroma de flores frescas que Helena trouxera como presente. Dona Eunice, uma mulher negra de 80 anos, com um sorriso acolhedor e olhos profundos que lembravam os de Elias, a recebeu com um abraço caloroso. Ela não era uma sogra que questionava ou desconfiava. Era uma matriarca sábia, que parecia ver além das aparências, direto à alma. Os filhos de Elias, Daniel, um advogado de 35 anos, e Sofia, uma arquiteta de 32, eram inicialmente mais reservados. Eles eram educados, mas Helena sentia a atenção, a curiosidade velada em seus olhares. Ela se preparou para o julgamento, para ser vista como a senhora mais velha, a nova paixão do pai, que talvez não fosse digna. Durante o almoço, enquanto a luz do sol de outono entrava pela janela, pintando a mesa com manchas douradas, a conversa fluiu. Helena falou de suas flores, de sua paixão pela floricultura e até de suas novas pinturas, com uma timidez que Elias, com um sorriso encorajador, ajudou a dissipar. Dona Eunice, atenta, ouvia cada palavra, seus olhos firmes e compreensivos. Quando Helena, com uma leve hesitação, mencionou sua nova paixão pela pintura, foi Sofia quem se interessou primeiro. Sério, Helena? Você pinta? Que incrível! Eu adoro arte, trabalho com design. Gostaria muito de ver suas telas. O tom de Sofia era genuíno, e Helena sentiu um alívio percorrer seu corpo. Daniel, embora mais contido, também a observava com uma nova curiosidade. Pai sempre nos disse que a senhora tem mãos mágicas com as flores. Ver a senhora se aventurando na pintura é inspirador, Helena. Mas foi Dona Eunice quem selou a aceitação. Depois do almoço, enquanto Elias e os filhos se ocupavam na cozinha, ela chamou Helena para a varanda, onde o cheiro das plantas recém-regadas se misturava ao perfume do bolo de laranja. Ela segurou as mãos de Helena, as rugas de suas próprias mãos macias contra as calosas de Helena. Helena, minha querida, Dona Eunice começou, a voz suave e cheia de uma sabedoria que acalmava a alma. Eu vejo a forma como Elias te olha. Eu o conheço. Sei que ele é um homem de profundidade, um homem que busca a verdade. E eu vejo a verdade nos seus olhos, nos seus gestos. Vejo uma mulher que passou por muitas coisas, que cultivou a vida ao seu redor, mas que por tempo demais esqueceu de se cultivar. Ela sorriu, os olhos brilhando. A idade traz algumas dores, mas também uma clareza que a juventude não tem. Não se preocupe com o que os outros pensam. Meu filho está feliz. E eu vejo que você também está. Elias precisava de alguém como você, Helena. Alguém que o acalmasse, que o mostrasse a beleza nas coisas simples. E você precisava de alguém que te visse, que te tirasse da invisibilidade. As palavras de Dona Eunice eram um bálsamo para a alma de Helena, uma validação que ela não sabia que precisava. Ela sentiu as lágrimas escorrerem, mas desta vez eram lágrimas de pura alegria e gratidão.
Obrigada, Dona Eunice. Obrigada por me aceitar, por me ver. Bobagem. Minha filha, a matriarca sorriu. As raízes mais fortes são as que resistem às tempestades e florescem contra todas as expectativas. Você é uma dessas raízes. E meu filho é um bom homem. Ele vai saber cuidar desse jardim que é você. Naquele dia, Helena não apenas encontrou um amor, mas uma nova família que a acolhia com calor e compreensão. O contraste com a frieza de seu passado, com o julgamento de seu próprio filho, era avassalador. Ela não era apenas amada por Elias, mas aceita e valorizada por aqueles que eram importantes para ele. A sombra da invisibilidade havia sido finalmente dissipada pela luz de um amor tardio e de uma aceitação que a fazia sentir pela primeira vez em muito tempo que ela pertencia. Elias a buscou na floricultura um dia, com os olhos brilhando. Minha mãe e Sofia foram visitar seu ateliê hoje. Ela me disse que suas pinturas são a coisa mais linda que já viu. E Sofia quer saber se você está interessada em expor algumas peças na galeria onde ela faz curadorias, uma pequena exposição com o tema Florescer Tardio. Helena ficou sem palavras, o coração batendo forte no peito. Expor suas pinturas, suas obras, frutos de sua redescoberta, para o mundo ver, era algo inimaginável para a mulher que se sentira invisível por tanto tempo. Mas agora, com o amor de Elias, o apoio de sua família e a sabedoria de Dona Celeste, ela sentia que podia. O cheiro de tintas a óleo, misturado ao perfume das flores, nunca pareceu tão promissor. A melancolia do passado ainda existia, sim, mas agora era apenas um matiz em uma paleta de cores muito mais rica e esperançosa. Ela estava pronta para florescer, e não apenas em segredo. 4 anos se passaram como as estações, cada uma trazendo sua própria beleza e amadurecimento à vida de Helena. O pequeno apartamento nos fundos da floricultura, antes um refúgio solitário, agora se enchia com o riso de netos, os filhos de Sofia e Daniel, que chamavam Helena de Vovó Lena, com a mesma naturalidade com que chamavam Dona Eunice de Vovó Nice. O cheiro de café fresco, que por tanto tempo fora o único aroma de suas manhãs, agora se misturava ao perfume de pão de queijo recém-assado e ao cheiro doce de talco de bebê. Helena e Elias haviam se casado em uma cerimônia íntima, no jardim da casa dele, sob uma chuva de pétalas de rosas que ela mesma havia cultivado. As rugas dela, antes um sinal de tempo e cansaço, eram agora sulcos de sabedoria e alegria. Seus cabelos grisalhos, soltos e macios, emolduravam um rosto que irradiava uma paz e uma vivacidade que ela jamais pensou que sentiria. A floricultura continuava a prosperar, mas não era mais seu único universo. O ateliê improvisado com o cheiro de terebintina e tintas a óleo era seu segundo santuário. Suas pinturas, antes tímidas e introspectivas, agora eram vibrantes e cheias de vida. A exposição Florescer Tardio havia sido um sucesso, e suas telas, que antes traduziam a solidão de uma única pétala caída, agora expressavam a exuberância de um campo florido sob o sol. Ela pintava com uma liberdade que só o amor e a autoaceitação poderiam proporcionar, cada pincelada uma celebração de sua redescoberta. As viagens simples, que Elias tanto apreciava, tornaram-se uma constante. Pequenas escapadas para o litoral, onde o cheiro salgado do mar se misturava ao perfume de protetor solar na pele dele, ou para o interior de Minas, onde o aroma de fogão a lenha e o som da viola enchiam o ar. Nesses momentos, sob o céu imenso de mãos dadas, Helena sentia-se a mulher mais sortuda do mundo. Elias ainda a via com os mesmos olhos de adoração da primeira vez, e o toque dele continuava a ser a mais poderosa das curas. Cada carícia, cada beijo, era uma reafirmação de que ela era amada, desejada, viva. A casa de Elias, que era agora a casa deles, era um refúgio de calor e afeto. A mesa da cozinha, antes só para 2, agora se estendia para acomodar filhos, genros, noras e os netos que corriam pelos corredores, trazendo vida e um barulho gostoso que Helena antes teria evitado. Ricardo, seu filho, com o tempo, havia amolecido. Ele viu a transformação da mãe, a alegria genuína que Elias trouxe à sua vida, e embora ainda fosse um homem prático,
Sua resistência cedeu lugar a um respeito silencioso e, por vezes, a um afeto constrangido. Ele nunca mais ousou chamá-la de ridícula. Dona Eunice, a sábia matriarca, continuava a ser uma fonte de luz e carinho. Você trouxe a primavera para o coração do meu filho, Helena, ela dizia, sorrindo com os olhos que haviam visto tantas vidas. E ele trouxe a sua de volta à vida. Essa é a maior das bênçãos. Em uma manhã ensolarada de primavera, com o cheiro adocicado da jasmim no ar, Helena e Elias estavam sentados na varanda, observando os netos brincarem no jardim. Ele segurava sua mão, traçando com o polegar as linhas da palma, as rugas que se aprofundaram com os anos, mas que agora carregavam histórias de sorrisos, não apenas de dores. Quem diria, Elias? Helena murmurou, a voz suave, cheia de uma paz profunda. Eu pensei que minha vida já estava escrita, que seria apenas cuidar das flores e então envelhecer em silêncio. Elias apertou sua mão. Sua vida estava apenas esperando o jardineiro certo, Helena. E você, meu amor, é a flor mais rara e resiliente que já vi. Quem diria que o destino tinha esses planos para nós? Ela sorriu, um sorriso que iluminava todo o seu rosto. Não foi sorte, Elias. Não foi apenas o destino. Foi uma escolha. A escolha de me permitir ser vista, de me permitir ser amada. A escolha de acreditar que eu ainda era digna de florescer. Foi a sua escolha de me enxergar, de me querer, mesmo quando eu me sentia invisível. A verdade em suas palavras ecoava no ar. A melancolia do passado, a dor silenciosa de uma vida sem toque e sem reconhecimento, não havia desaparecido por completo, mas havia sido transformada, como as nuvens que se dissipam para revelar o sol. Ela carregava suas cicatrizes com a dignidade de quem venceu uma longa batalha. Elias a beijou suavemente nos cabelos. Sim, minha flor, foi a sua coragem. E a minha certeza de que a beleza de uma alma não tem idade. A cada toque, a cada beijo, a cada vez que eu te sinto em meus braços, eu sei que o meu mundo está completo. Helena fechou os olhos absorvendo o calor do sol, o cheiro das flores, o som da vida ao seu redor e o toque de Elias em sua mão. Em seu peito, um rio de gratidão fluía suave e constante. Ela havia encontrado o amor na maturidade, uma paixão que curava e elevava, que a resgatara da invisibilidade e a fizera sentir finalmente que estava em casa. E você? Já se sentiu invisível? Já carregou o fardo de uma dor silenciosa, de um amor que não chega, de um toque que nunca veio? Saiba que a vida guarda surpresas, que o coração, mesmo ferido, tem uma capacidade infinita de florescer de novo. Se essa história te deu esperança, se tocou em algum cantinho da sua alma, se inscreve no canal Amor e Cura. Deixa seu like e compartilha essa mensagem com quem precisa ouvir. Lembre-se, nunca é tarde para ser amada, nunca é tarde para ser vista. Nunca é tarde para sentir que você, em toda a sua beleza e complexidade, ainda está viva. A vida ainda tem muito para te oferecer. Se você ousar abrir o coração e permitir que o amor, em suas mais diversas formas, te encontre e te transforme. E, acima de tudo, nunca é tarde para você escolher a si mesma e florescer.